A gente pode considerar que serial killer tem numa escala muito maior realmente lá nos Estados Unidos? Olha, é interessante isso, né? O homicida em série, né, o serial killer, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Nasceu de uma mulher, depois de uma fecundação, enfim, é um processo natural, uma pessoa normal. Isso eu achei muito interessante da parte do livro, você trazer essa humanização da pessoa do serial killer, para o pessoal entender que ele pode estar ao teu lado. Exato, não é? Ele não tem uma cicatriz, ele não tem um problema específico que vai identificá-lo, né? Então, é uma pessoa como as outras 7 bilhões. E então, quando você fala, ele tem mais nos Estados Unidos, não podemos afirmar isso. Na verdade, o que a gente pode afirmar é que os Estados Unidos está há anos-luz na frente das pesquisas, reportagens, até a parte pop, né, da cultura pop, está há anos na nossa frente com relação a esse tema. Então, é melhor identificado nos Estados Unidos, é melhor identificado naquela cultura do que na nossa. Sem dúvida nenhuma, nos livros existem muito mais homicidas em série lá do que aqui. Mas eu estou construindo aqui outras obras agora para lançamento ano que vem, onde nós vamos falar de 78 homicidas em série espalhados pelo mundo. Então tem homicida em série do Paquistão, homicida em série da Índia, homicida em série da Alemanha. Então é um fenômeno que existe em todos os países. Mas sem dúvida nenhuma, Estados Unidos é o que nós temos as maiores manchetes, as melhores e mais famosas séries, né? Sim, e esse termo ele surge lá no FBI também, né? O termo serial killer, né? Então, é uma coisa que a gente trata no nosso livro, porque o que é consolidado, geralmente na mídia, para o pessoal, até em séries, é que surgiu realmente no FBI entre a década de 60 e 70. No entanto, no meu livro, eu até vou fazer uma crítica a isso no seguinte sentido, que o termo serial killer, para quem está nos assistindo aí de casa saber, o termo serial killer, ele se potencializou depois de Robert Hasler, John Douglas, Anna Burgs. O pessoal aí que assistiu Mindhunter, a série, é sobre esses indivíduos. Se popularizou nessa época, entre 1960 e 70. No entanto, dentro das nossas pesquisas, foram mais de 10 anos de pesquisa desse livro, nós descobrimos que na Alemanha, em 1932, nós tivemos um artigo que falava sobre serial killer. Em 1932. Na Inglaterra, em 1961, nós tivemos um pesquisador que usou também a ideia de matadores em série, de serial killers, um pouco antes dos pesquisadores do FBI. Ou seja, sem dúvida nenhuma, o FBI consolidou o termo, mas esse termo já havia de maneira esparsa em outros lugares, na Alemanha, na Inglaterra, porque não é um fenômeno recente, né? É um fenômeno antigo, apenas o nome é mais recente, mas a primeira vez que ouvimos falar dele foi mais ou menos na década de 30, num artigo alemão. Interessante. Sobre os estudos que você foi fazendo e tal também, eu queria entender de você se dentro do aspecto que você abordou, não só dentro do livro, mas dessa caminhada toda, né? Se você acredita que o serial killer ele nasce com essa inclinação violenta, ou que eles são moldados aí pelo ambiente em que eles crescem, né? Ou seria às vezes um pouco dos dois, porque eu sei que tem transtornos que já nascem com a pessoa e ela pode acabar desenvolvendo isso. Não estou dizendo que todo psicopata seja né? Mas psicopata tem até um outro nome que estou dando agora, para não falar psicopata, transtorno. Tem o transtorno antissocial, né? Tem a psicopatia, tem a sociopatia, são vários nomes aí. Então, você acredita que isso nasce, o serial killer em geral, na sua grande maioria, nasce com algum tipo de transtorno, ou o ambiente em que eles crescem é mais propício a transformar essa pessoa num serial killer? Olha, isso é uma discussão muito bacana que vocês estão levantando aqui, porque ela efetivamente não tem uma resposta correta, mas sem dúvida ela é muito discutida. Que nós estamos em duas questões aqui. Uma questão biodeterminista, nasce, ou uma questão sociodeterminista, é feita pela sociedade. Na verdade, eu acredito que a resposta dessa pergunta não esteja no radicalismo de nenhum dos lados, né? Não é totalmente biodeterminado, mas também não é totalmente sociodeterminado. É uma junção de fatores, tá? Nem todo
homicida em série, por exemplo, tem traços psicopáticos, tem vários traços psicopáticos, certo? Nem todo, para quem usa o termo psicopata, nem todo serial killer é psicopata. Então nós também não podemos afirmar que esse indivíduo possa, sem dúvida nenhuma, nascer. E até os que falam que esse indivíduo nasce efetivamente assim, não desconsideram os gatilhos sociais ao longo da vida. Ou seja, você pode ter centenas, milhares de psicopatas e nem todos vão chegar a matar. Por quê? Porque a construção de vida de cada um, de cada ser humano, é totalmente diferente e muitas vezes determinante para o seu comportamento. Isso, dentro das nossas pesquisas, o que a gente percebeu? Que o homicida em série característico, que é o chamado homicida em série organizado, ele tem um histórico, muitas vezes, muito semelhante de ausência paterna, de lar desestruturado, de violência na sua infância, recorrente, violência sexual e física. Esse organizado? Esse é o tradicional organizado, que é o que nós mais temos. Aqui no Brasil, por exemplo, eu citaria como organizado o Maníaco do Parque, né? Nos Estados Unidos nós temos o Jeffrey Dahmer, o Ted Bundy, que são homicidas em série organizados, que é o perfil da cena do crime dele, né? A gente falou sobre algum desses campos sobre o Maníaco do Parque, né? Recentemente. Mas assim, nesse organizado que eu tava vendo, uma coisa que eu achei interessante é o cara que ele executa em um local e leva o corpo para ser desovado em outro. Justamente, acho que para não acarretar, não acabar deixando algum vestígio no lugar onde vai ser achado o corpo e acaba desovando aí no espaço onde ele só lança a vítima. Porque os organizados, eles sempre trabalham com a premeditação, ou praticamente sempre, né? Eles trabalham com a premeditação, eles trabalham com a ideia, né, de arquitetar mesmo o crime. E muitas vezes esse indivíduo, ele vai cometer o crime muito distante. A regra é que ele cometa, tá organizado. O policial, né, vai chegar ali na cena do crime, o investigador, na geografia do crime. Quando ele vê uma cena organizada, um padrão organizado de comportamento, ele já vai obviamente supor, que o indivíduo que matou não está nas redondezas, não mora nas redondezas, por causa da personalidade do indivíduo que comete crimes organizados. Tem exceção? Todo mundo pergunta, mas e as exceções? Óbvio que tem exceção. Sim. Mas o perfilador, ele não trabalha, no primeiro momento, com exceção. Ele trabalha com a regra para estabelecer um perfil. Então, sim, muitas vezes é premeditado, ele leva o corpo para longe ou ele já comete longe da sua residência, num local de segurança, onde ele não vai ser atrapalhado durante todo o ritual, que a gente chama do ritual de morte. Ele vai finalizar aquele ritual de morte com tranquilidade, depois ele vai sair da cena do crime, muitas vezes ele vai acompanhar aquelas investigações, ele vai levar alguma lembrança, algum souvenir daquela cena do crime, ele vai ter recortes, algumas vezes de jornal, vai perguntar para a própria polícia. Tem indivíduos que o Ed Kemper mesmo, ele se reunia com os policiais que estavam investigando os crimes dele. Perguntar aí como é que tá a investigação, meu Deus, mas não pegam esse sujeito. E era ele mesmo. Então os organizados são muito característicos nesse sentido, com verniz social absurdamente propício. Então ele é muito bom de convívio social, né? Ao mesmo tempo que ele não considera, e é engraçado isso, né? Ao mesmo tempo que ele não considera o outro como ser humano, ele tem um verniz social interessante que seduz as pessoas à sua volta. Então ele é como um camaleão, né? Ele vai se adaptando. Ele chega aqui para conversar com vocês, vai falar dos assuntos que vocês gostam, vai falar dos assuntos que vocês querem ouvir. Ele vai chegar em outra roda com pessoas totalmente distintas, ele vai se adaptar. É um ser totalmente adaptável, totalmente diferente de uma pessoa normal que tem dificuldades, momentos de introspecção. O homicida em série característico não vai ter isso, né? Totalmente diferente do desorganizado.